Ora, boa tarde a todos. Eu penso que somos poucos, mas somos bons, somos mais resilientes, conseguiram ficar e bem para um tema extremamente interessante no seguimento da conferência então, da segurança urbana. O nosso tema é Conselhos Municipais de Segurança e o Trabalho em Rede. E antes de mais eu gostaria de agradecer o convite que me foi endereçado para moderar este painel e agradecer também aos presentes, aos resilientes e principalmente aos nossos oradores, a Sra. Engenheira Sandra Pinto, o Dr. João Redondo, o Sr. Engenheiro Miquel Sousa, a Doutora Laura Jota e ao Sr. Superintendente Urbano Antunes, a quem eu desde já peço ainda mais poder de síntese, no sentido de que, dada a adiantada hora, se conseguirmos fazer 10 minutos para cada preleção, pois seria desejável, no sentido de depois termos algum tempo para debate, que é uma parte também extremamente interessante do tema, para debater algumas questões e clarificar questões que eventualmente não foram tão bem compreendidas ou percepcionadas pela audiência. O tema é atual, é extremamente importante, como já vimos durante o dia, portanto, já estamos o combinado do primeiro dia de trabalhos. Há também aqui a necessidade de convocar todos os setores da sociedade e as pessoas para participar na sua segurança, e eu espero que no final tiremos conclusões ou pontos de reflexão que sejam importantes para evidenciar o trabalho em rede e a sua importância na promoção que os Conselhos de Segurança, Municipais de Segurança podem ter na promoção deste trabalho em rede e também no aproveitamento do trabalho em rede, que é extremamente importante. E deste modo, e sem mais demoras, eu daria a palavra à Sra. Engenheira Sandra Pinto, da Técnica Superior da Gevalis. Sra. Engenheira, tem aqui... Bem, boa tarde a todos e a todas. Obrigada por estar aqui e poder partilhar convosco um caso prático que decorre na Gevalis. O tema e o título é a influência do espaço físico na segurança dos gabinetes de atendimento aos residentes dos bairros municipais. A Gevalis é uma empresa municipal tutelada pela Câmara Municipal de Lisboa que tem por missão a gestão física, patrimonial, financeira e social dos residentes nos bairros municipais. Estamos a falar de cerca de 25% da população de Lisboa. Este é o nosso ADN. Nós, neste momento, fazemos a gestão de 69 bairros, quase 22 mil casas e mais de 1.500 espaços não habitacionais. Territorialmente, estamos divididos em 5 zonas na cidade de Lisboa. Temos uma sede onde estão os serviços transversais da empresa e depois, nos próprios bairros, no território, temos 12 gabinetes de bairro, na realidade são 10, porque 2 são postos de atendimento em lojas de cidadão partilhadas em rede com outros serviços. Mas nos bairros nós temos 10 gabinetes de atendimento ao público e é nestes gabinetes onde tudo acontece. São os gabinetes que estão de porta aberta, muitas vezes se têm outros parceiros locais, em alguns bairros com alguns parceiros também de porta aberta, mas é na nossa casa que toda a gente se dirige para fazer o seu pedido, seja de uma obra no fogo, seja por causa de uma ocupação abusiva de uma casa, seja porque não paga a renda, seja porque há um problema social grave na família. Portanto, é a estes balcões de atendimento que os residentes se dirigem. É onde ouvem sim e a coisa corre bem, é onde ouvem o não e é também onde ouvem o nim. E às vezes o nim pode ser mais complicado nesta gestão e nesta interação diária com os residentes. Portanto, nós temos equipas que estão nestes gabinetes de bairro que atendem estas pessoas. O atendimento é diferenciado, depende do tipo do problema, pode ser um atendimento rápido em balcão, ou pode ser um atendimento privado, quando existe uma situação de cariz social mais emergente, mas é aqui que realmente acontece a ação.
É aqui que os nossos colegas são agredidos, verbalmente, fisicamente, é aqui que o património é destruído. E, enfim, sentimos a necessidade de facto, promover a segurança dos trabalhadores e, portanto, conferir a estas pessoas que estão no terreno diariamente um maior conforto. Nesse sentido, temos vindo a fazer uma série de intervenções de requalificação destes espaços de atendimento, considerando que é possível colocar o espaço a nosso favor e que o espaço físico, quando estas ações decorrem, pode influenciar o comportamento dos utilizadores. Neste momento, dos 10 gabinetes de atendimento, nós temos 6 já estão intervencionados, 3 estão em projeto e 1 está em obra. Portanto, é a nossa intenção que até ao final do primeiro trimestre de 2023 todos os gabinetes de atendimento sejam mais seguros, mais confortáveis para quem lá trabalha e para quem lá se dirige, porque também não acontecem lá só coisas más, também acontecem coisas boas. Às vezes as más são menos, têm a mais expressão. Portanto, em termos de soluções construtivas e dos objetivos destas intervenções é exatamente isto, é promover intervenções no espaço físico por forma a colocar o espaço a nosso favor e tornando o atendimento mais eficaz e mais seguro e mais digno também para quem nos procura. Estas intervenções têm por base os 4 conceitos de CEPTED. Primeiro princípio de segurança, estarão aqui, quem sabe mais do que eu, ver e ser visto. Portanto, a utilização de soluções simples de vidro, de luminosidade, de percepção total do espaço, de alguma permeabilidade visual nos casos em que é preciso mais privacidade, de uma sala de atendimento destinada a atendimentos ou de mobilidade condicionada, ou de pessoas mais idosas que precisam de estar sentadas, ou de uma situação mais complexa que é atendida pelo técnico. Portanto, no fundo, é utilizar soluções construtivas que, de facto, coloquem esta clarividência visual a nosso favor. Isto é um exemplo. Antigamente, isto são os balcões de atendimento, ali do lado esquerdo. Antes destas intervenções e da colocação dos balcões, os moradores eram atendidos com o atendedor sentado na mesma secretária. Portanto, isto gerava uma proximidade que em situações de agressão e mais complexas era muito difícil de conter, porque estavam exatamente na mesma posição. Agora, quem atende está protegido por um balcão, está num ponto mais elevado relativamente ao outro, e isto gera aqui uma maior legitimidade por parte de quem está a atender. As soluções dos vãos de vidro com stores reguláveis, também nas salas de atendimento, permite, no fundo, que quando os colegas estão a atender no balcão ou quando um técnico está dentro da sala de atendimento, e nestas salas é onde a coisa já está quase no fim da linha, permite que todos controlem visualmente e que todos percebam o que é que está a acontecer para intervir se for necessário. O outro conceito, que é o controle natural de acessos, no fundo, foram utilizados uma série de dispositivos que nos dão o controle do espaço por onde o morador circula. É muito clara a área de circulação, é muito clara a área de estadia e todo o controle desses acessos é feito por dispositivos eletrónicos que estão localizados por baixo dos balcões de atendimento, ao alcance da mão de cada funcionário, de uma forma, enfim, que não é muito clara para quem está do outro lado. Portanto, existe aqui uma facilidade de fechar porta, fechar grade, abrir grade, acionar o botão de pânico, contactar com a central de alarmes ou com a PSP. E, infelizmente, isto funciona muitos dias. Portanto, são soluções muito fáceis. A utilização daquilo que chamamos um mobiliário defensivo. Portanto, neste espaço que é utilizado pelo morador, não existe nada possível de facilmente ser levantado e atirado, que também era uma coisa que podia ser uma cadeira, ou um vaso, ou o que quer que seja. E, portanto, neste momento, as cadeiras são fixas ao chão e não existe mais nada que possa ser levantado e com o qual possam agredir as pessoas. Vemos ali aquelas coisinhas vermelhas, são os botões de pânico e são os botões da central telefónica. Depois, estes dois conceitos do reforço territorial e da manutenção-conservação derivam dos outros dois. No fundo, o reforço territorial clarifica o espaço através de sinalização gráfica.
Existe a recepção, existe o local de atendimento, existe uma porta de acesso restrito, portanto, toda essa informação está presente no espaço e é fácil para quem lá está perceber até onde é que pode ir e até onde é que não pode ir. Portanto, esse controle é feito através deste conceito. E a manutenção e a conservação, que é o quarto conceito do CEPTED, de facto, a utilização de materiais com qualidade, espaços mais dignos, mais bonitos, mais simpáticos, mais agradáveis para todos, para quem trabalha e para quem se dirige, bem mantidos, geram também uma sensação de conforto e segurança aos utilizadores deste espaço. Portanto, podemos ver ali as questões da sinalização gráfica, até onde é que pode ir, até onde é que não pode ir. A nossa imagem corporativa, que está neste momento em fase de mudança e que esta já é a final. A utilização, estava a dizer, deste tipo de materiais um bocadinho mais dignos e mais confortáveis, a utilização da cor nas diferentes zonas enquanto estímulo sensorial. As salas de atendimento fechadas, em regra, são um verde muito claro, que não afeta a atenção ocular, é uma coisa mais zen. E a recepção também, utilizamos sempre um azul muito claro, que também é uma cor neutra, pacífica. O cor de laranja utilizamos mais nas salas de trabalho, enquanto potenciador do trabalho em equipa e das dinâmicas. Portanto, acreditamos que isto também influencia o comportamento de uma forma talvez não tão evidente, mas sim, claramente que influencia. Queria mostrar-vos aqui este exemplo de como era feito o atendimento, portanto, com uma divisão opaca que separava a zona da recepção da zona de atendimento, sem qualquer capacidade das pessoas se verem umas às outras. Enfim, estes biombos até já chegaram a ser utilizados também numa situação de agressão. Portanto, isto era um bocadinho confuso e, de facto, nós temos um histórico em alguns territórios de situações muito complicadas para quem lá trabalha. A alteração que foi feita, basicamente, foi esta. Portanto, o espaço foi modificado, temos o balcão de atendimento, aqui não se nota muito bem, mas este tom azul claro da recepção, e depois estas divisórias que nós chamamos as boxes de atendimento. Portanto, o morador está à espera, sentado na cadeira, e é dirigido para este atendimento, tem cerca de 1,5 metro, depende dos sítios, e está ali entre aquelas boxes semi-opacas a ser atendido. Isto faz com que esteja numa posição desconfortável, porque está em pé. O facto das boxes terem uma certa opacidade impede o efeito de contágio da conversa no atendimento, porque são várias a funcionar ao mesmo tempo, e se não houver essa divisão, rapidamente o atendimento de um transforma-se no do outro do lado e por aí fora, e ninguém se entende, e portanto esta divisão é fundamental. O desconforto de estar em pé, de facto, também faz com que o atendimento possa ser mais rápido e, portanto, mais eficaz da nossa parte, e também com mais qualidade por parte dos nossos colegas, que estão a tarde inteira a atender todas as pessoas que chegam, e porque a porta está aberta, e também têm os atendimentos marcados naquela sala mais reservada. Este é também era um exemplo que nós tínhamos. As pessoas eram atendidas para lá daquelas cadeiras, depois daqueles tijolos de vidro, e, portanto, era completamente impossível saber o que é que se estava a passar ali atrás. E, portanto, também foi alterado para um sistema de vão de vidro, com os gestores, permeabilidade visual, e o moderador é atendido e chamado pela senha para cada um dos postos de atendimento e circula apenas e só nesta zona. Devo acrescentar que em todos os gabinetes de bairro nós temos um vigilante externo do período da tarde, que é onde decorre o atendimento. Durante a manhã o trabalho é reservado para visitas domiciliárias e outro tipo de trabalho, mas o atendimento é só à tarde. Temos vigilante em todos os gabinetes de bairro, e em alguns gabinetes de bairro temos que também ter presença policial efetiva durante o período da tarde, para garantir que, de facto, conseguimos levar a nossa missão até ao fim. Isto é um processo muito participativo, porque, independentemente destas soluções transversais de arquitetura e de dispositivos que podem colocar o espaço a nosso favor, depois os nossos territórios são muito específicos e às vezes há que pegar nestas soluções transversais e depois ainda esmiuçá-las mais no território. Portanto, aquilo que é feito sempre
antes de qualquer intervenção, é o levantamento da necessidade através da equipa que está nesse território, que é quem melhor conhece tudo o que se passa no bairro. Depois é feito um projeto e uma ou duas propostas de solução que é novamente discutido com a equipa, e depois a implementação da obra, a execução da obra e todas estas alterações, seguindo-se depois um processo de monitorização do que é que se passa nestes atendimentos após a alteração do espaço. O meu maior sentido que os objetivos foi cumprido foi depois da primeira intervenção, há cerca de 5 anos, quando o gabinete reabriu ao público. Logo nessa tarde, e que estávamos a monitorizar o atendimento, tivemos um atendimento extremamente complicado, com uma família muito complicada, e que quando entraram, olharam para o espaço e pronto, para além depois de tudo o que disseram, que só temos dinheiro para fazer obras na nossa casa e não fazemos, enfim, o costume, o patriarca dessa família vira-se para a esposa e diz esta frase que eu retive: isto agora, desta maneira, já não dá para lhes bater. E, portanto, eu acho que isso é sentir que o objetivo da intervenção foi cumprido e que, de facto, era isto mesmo que nós queríamos. E esta percepção que as pessoas têm do espaço e que, de facto, é possível colocar o espaço a nosso favor nestes gabinetes de atendimento que estão em territórios com muitas vulnerabilidades, muito especiais, que nos são muito caros e que realmente é onde a nossa missão tem que se concretizar. E, portanto, o objetivo da empresa é garantir estas condições de segurança e garantir que, de facto, as pessoas podem trabalhar de uma forma mais segura e mais confortável, mas também que os nossos clientes possam ser bem atendidos e devam ser bem atendidos. E pronto, era este caso prático que eu vos trago hoje, e já me está a mandar calar, eu também vou-me já embora. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Engenheira. Eu convidava agora o Sr. Dr. João Redondo, Sr. Dr. João Redondo, que é membro da Comissão de Análise Integrada da Delinquência Juvenil e da Criminalidade Violenta e psiquiatra do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Vou só dizer mais alguma coisa. Eu estou na Comissão, representando a Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental. Não sei se estão aqui as mesmas pessoas, se são outras, portanto convém. E é só para dizer e sublinhar, e isto acho que é o mais importante, é que a saúde mental está, digamos, ao vosso lado e também precisa de vós para cumprirmos aquilo que é a nossa missão e a saúde e bem-estar dos cidadãos. É por isso que nós pugnamos e, digamos, é com grande entusiasmo que faço parte também da Comissão. A questão das redes, só dizer-vos o seguinte, é uma área que me interessa muito. Portanto, eu, para além de psiquiatra, sou terapeuta familiar e supervisor da sociedade e sou psicodramatista. E, como sabem, a Sistémica trabalha muito também a partir da ideia das intervenções em redes. Nas famílias que não têm capacidade de resposta e competências para, trabalhamos com a rede, com todos os serviços, e a partir daí criamos soluções. Não é? Porque é assim, digamos, tanto mais que nos dias de hoje, fala-se muito na importância da retribalização, na ideia da sociedade voltar à tribo, que é uma forma das pessoas se protegerem. Família já não é o que era, portanto, eu faço parte de uma ideia da família há 3 gerações, hoje não estamos a assistir a isso, portanto, as redes ganham, sobretudo as redes primárias, eu vou falar aqui um bocadinho mais dos conceitos. A partir de 2000, eu interessei muito, finais da década de 90, para as questões da violência nas famílias, e desde 2000 que trabalho muito esta área da violência nas famílias, com programas para vítimas, programas para agressores. Isto foi-se alargando, digamos, às questões do tráfico, às questões, neste caso, das populações migrantes e refugiados, às vítimas de guerra. Portanto, na minha instituição criámos uma resposta para as questões do assédio moral e sexual e depois também as outras vítimas das catástrofes naturais, da sinistralidade, que são as situações traumáticas não intencionais. Portanto, este é o meu mundo de trabalho e o que é que isto tem em comum? A vivência traumática. É um mundo muito interessante do ponto de vista, digamos, do estudo, mas do ponto de vista de vivencial é qualquer coisa que provoca dor, dor esta que leva, por vezes, à morte precoce das pessoas e, por vezes, a um sofrimento que se arrasta ao longo de anos e de uma vida. E as redes têm um papel importante. E termino, antes de começar, só a dizer-vos o seguinte. A qualidade, eu quando penso nas minhas crises pessoais e nas minhas dificuldades, o que me anima é, quando acordo de manhã, saber qual é a rede que me suporta.
e está estudado que a qualidade da rede que nos suporta tem a ver com a nossa qualidade de vida. Portanto, também é um prazer estar aqui, porque a partir do momento que apertamos as mãos uns aos outros, acontece um fenómeno estranho. Passámos a conhecer-nos. Está aqui uma pessoa que eu já conhecia do Zoom, de reuniões. Mas o facto... E quando alguém telefona e pede alguma coisa, ficamos todos mais próximos. É muito mais difícil dizer não. E, portanto, esta proximidade, estes vínculos e estes laços é que nos tornam mais próximos. E, portanto, só esta nota. O conceito é importante. Nós o que estamos a falar é de estruturas e de atores sociais e que os laços que unem, digamos, estes atores sociais, o Claude Fischer, em 77, chama-lhe redes sociais. E tem uma classificação que é importante, porque para nós pensarmos estratégias, temos também de ver dentro da estrutura do que é que estamos a falar. Estamos a falar das redes primárias, que são redes, sobretudo, marcadas por afetos, e dizer-vos uma coisa tão básica quanto esta. Uma família em crise, muitas vezes, as pessoas mais importantes para podermos trabalhar dentro das redes primárias são os vizinhos, porque a família não está capaz de lidar com os seus problemas. Portanto, toda esta classificação leva a que nós possamos pensar estratégias. Obviamente que as redes secundárias são as redes de serviços, mas têm dois aspectos que são fundamentais. Como veem, são redes formais, portanto não tem a rede informal das redes primárias, tem uma natureza funcional, as relações são funcionais, mesmo sejando amigos. Como sabem, nas instituições há regras, há coisas que se têm que cumprir, nem sempre estamos de acordo, é diferente da relação dos amigos ou dos vizinhos cá fora. Mas estas redes classificam-se em formais e não formais. E isto é muito importante, porquê? Porque as redes formais têm a assistência oficial, eu pus aqui o caso do meu hospital, o CHUC, e aqui a PSP, ao fundo, da Elísio de Moura. Portanto, estamos a falar de redes formais, estruturadas de uma forma precisa, desempenham funções específicas, altamente estruturadas, têm um aspecto rígido e formal. As coisas são assim e têm que se cumprir. As redes não formais, que é destas que eu estou a falar, são aquelas que os investigadores e a investigação diz que têm um papel importante na prevenção e são as mais efetivas. Elas nascem das necessidades das redes primárias e são construídas a partir daí. As redes que eu vos vou mostrar a seguir, que já mostrei há bocadinho, elas, quer a da violência, quer a das escolas, nasceu porque os problemas começaram a aparecer. Nós, como falávamos e havia de fundo este pensamento, são as ditas redes naturais. Porque também há redes que depois criam a partir das instituições. As pessoas juntam-se e fazem um protocolo e tal. As nossas não. São as redes naturais porque se constroem a partir de... E, portanto, estas redes têm a ver com qual é o grande objetivo delas? Responder às necessidades das pessoas que se juntam para digamos que, essas respostas. Obviamente, como veem, são melhor adaptadas, são menos estruturadas, menos duráveis, não têm uma divisão rígida de papéis. Todos somos importantes. Eu, se num momento, como médico, tive um papel importante e a seguir outro profissional de outra área vai trabalhar o caso, se houver um problema que necessite de mim, eu tenho de estar lá para isso. Não é utilizar, portanto, como eu falei há bocadinho, a estratégia da empurroterapia. Eu já fiz, agora trata tu. Isto revitimiza e as pessoas saem do sistema. Pronto, aqui está o nosso grupo de violência. É aqui que começa em 2002 um bocadinho aquilo que eu sou hoje, com este grupo. Tenho trabalhado com as forças de segurança muito perto. Uma coisa que eu tenho de sublinhar é que, quer da PSP, quer da GNR, também trabalhamos agora com o Judiciário noutros níveis, vieram sempre as melhores pessoas para trabalhar connosco. E temos sempre relações próximas e temos trabalhado bem. Não é no encaminhamento de casos, há questões ético-deontológicas, como sabem, na gestão da informação. A nossa rede, desde 2002, que reúne uma vez por mês há 20 anos. E na PSP e na GNR tem mudado. Eu ainda sou o mesmo, mas isto não dura sempre. Mas o facto é que criámos laços e quando há problemas é pelo telefone, as coisas resolvem-se e os papéis vêm depois de acordo com aquilo que tem que ser para que se cumpra. E como sabem, nós, saúde, nisto das violências, temos uma ação muito mais rápida porque não dependemos muito de nós e depois temos que falar com os parceiros para que as coisas não aconteçam. E tivemos situações em que, graças à ação da PSP, sobretudo aqui dentro, há coisas que não aconteceram. Um telefonema ou uma ligação ao Ministério Público a dizer passa-se isto, há situação de perigo, isto pode acontecer. E como sabem, no sistema judicial, quando há um papel a dar uma informação, ele tem de estar de acordo com o que lá está, porque se não estiver tem que haver uma ação. Não é? E de maneira que as coisas têm corrido muito bem. Pronto, já falei há bocadinho da rede das escolas. Portanto, em resumo, as redes primárias são aquelas de onde emanam as necessidades, nós enquanto cidadãos, e as redes secundárias são aquelas que fornecem serviços, não é? Umas no contexto formal, outras, digamos, que respondem às suas próprias necessidades, organizando-se para tal. O que costuma acontecer, muitas das vezes, é que não são as necessidades que determinam as respostas. Não, são as respostas que determinam as necessidades. Isto, como sabem, o que é que leva? À institucionalização do problema e à manutenção do problema. Isto já foi falado de manhã, toda a gente diz isto de outras maneiras. Pronto. Mas, por sua vez,
a tendência, digamos, da empurroterapia leva aquilo que os sociólogos chamam de intervenção em silo, não é? Portanto, que é uma espécie dos 12 trabalhos do Asterix. Quer dizer, quando fez o 12º, ainda não tem o papel preenchido e volta ao primeiro, não é? E, obviamente, que isto revitimiza. E a pessoa abandona o sistema. Portanto, eu posso institucionalizar ou eu posso revitimizar. Portanto, isto não me serve. Eu tenho que procurar uma estratégia, não é? Onde eu reponha, digamos, a pessoa no coletivo. Nós temos que corresponsabilizar os cidadãos do sítio onde vivemos por aquilo que também é a sua responsabilidade. E temos que olhar para todas as outras entidades que lá trabalham, que também têm responsabilidade que não se passa. Eu costumo dizer que eu não estou de urgência 24 horas. Mas se há uma situação de violência, se há uma história de abuso, enfim, haja o que houver, tenho os cuidados de saúde primários, tenho a escola, tenho a MAT, tenho os tribunais, tenho uma IPPCS, uma ONG, e é com estes todos que temos que juntar. E no trabalho que eu faço no dia-a-dia, tempos a tempos reunimos para avaliar, e é assim que avaliamos risco-perigo. Como sabem, os instrumentos para avaliar, no caso da violência nas famílias, eles são interessantes, mas aquilo que de manhã parece estar bem, à tarde pode estar muito mal. E, portanto, nós temos é que ter muitos olhos para ver. Isto é isto que a rede nos permite. Dizer que para uma rede criar, portanto, esta ideia do todo em simultâneo, e para aglutinar portanto, os diferentes atores sociais e convocá-los para a ação, é preciso haver qualquer coisa que os une e os junta. Pronto, os produtores sociais são as entidades, e eu falei-vos que eu faço parte de uma rede, as duas redes que tenho são naturais, mas também as que as instituições organizam também podem vir a ser funcionais, portanto, mas estas são as tais redes não formais. As outras regras gerais têm tendência a ser mais formais. Um exercício que eu faço muitas vezes é a história do mapa de rede, que as forças de segurança utilizam de outra maneira. Eu utilizo para saber quem é o ponto de rede numa determinada rede, que é a pessoa que faz circular a informação rapidamente em toda a rede, que é o que tem mais acessos. Portanto, sabem o que é que eu estou a falar, vocês fazem de outra maneira. É preciso haver um planeamento estratégico, portanto, a ideia do conceito, temos de definir muito claramente o conceito, porque se queremos comparar coisas, temos que ter, digamos, indicadores que sejam universais. Obviamente temos que fazer um diagnóstico da situação, e já estou aqui a falar do conceito, porque o conceito tem indicadores e eu vou avaliá-los, e depois tenho que desenvolver um plano de ação para conseguir, digamos, o meu objetivo. A sustentabilidade da rede, isto é muito interessante, porque, quer dizer, parte do nosso esforço, das nossas coisas, e há uma altura em que sem financiamentos as coisas também não andam. Mas só para vos dizer, nós reunimos das 6 às 8 da noite há 20 anos. Portanto, parte de nós, e temos gosto nisto. Mas isto permite, por exemplo, de 3 em 3 meses eu reúno com o DIAP, neste momento os seus vices também costumam ir às nossas reuniões, as forças de segurança, a segurança social, a escola, e discutimos ali e conversamos casos. E isto está a acontecer. Isto dá conforto, sabem? Dá conforto quando se lida com violência. Não é dividir o mal para as aldeias, é em conjunto alinharmos numa estratégia que sirva a todos. E nós, saúde mental, temos aqui um papel importante. Fazemos leituras, não vou aqui desenvolver isso, mas é possível, quando estudamos a história de desenvolvimento mental de alguém, perceber quem está ali e o risco que perigo pode comportar. E as questões da personalidade hoje são coisas que merecem um olhar muito sério, tendo em conta o mundo onde vivemos e a forma como os laços e os vínculos estão a ser estruturados. E, portanto, não é por acaso que vimos certos personagens e o que é que eles representam em termos de risco-perigo. E, portanto, os nossos recursos permitem criar a nossa, digamos, a partir de nós. Eu não me lembro de organizarmos um evento, por exemplo, no grupo de violência, que gastássemos dinheiro. Um dá a sala, o outro tem acesso a alguém que dá um conjunto de coisas que dá conforto aos convidados, enfim, as entradas pagam as despesas da deslocação, mas isto não dura sempre, como vocês sabem. E nós, daqui nasceram a Noite Saudável, que falámos há bocadinho, que foi Portugal 2020. No âmbito do POPH tivemos uma formação 2009, 2011, 12, em que formámos 500 pessoas na região. Isto vem a partir da SIC, o apoio da SIC, claro, e o financiamento era do POPH, e a ideia era, a partir dos cuidados de saúde primários, que têm um papel fundamental nisto. Onde é que todas as pessoas vão, antes de tudo? Aos cuidados de saúde primários. Coitados deles, como sabem, as coisas também não estão bem, falta ali muito, não é? Mas eles, há países até que obrigam as pessoas a ir pelo menos uma vez ao médico de família. Porque se fizer as perguntas certas, e sobre violência deve fazer perguntas quando se constrói as histórias, e sobretudo porquê? Para dizer às pessoas que na saúde também é uma área nossa. Desde os finais da década de 90 que a OMS recomenda isto. Portanto, eu como trabalho com esta área, portanto, eu já nem preciso fazer. As pessoas que me chegam já foram diagnosticadas como tal. Pronto, em relação à nossa rede, esta gente toda tem permitido ao longo dos anos mantermos e dizer uma coisa fundamentalmente que as redes também têm. Em termos da prevenção do nosso desgaste laboral
e de tudo o que está à volta, que agora se denomina a ideia do burnout. O burnout é uma coisa mais complexa, não vou estar aqui a discutir sobre isso, não há tempo, mas só dizer, o facto de estarmos ali uns para os outros é uma coisa fundamental. Qual é o problema nas nossas reuniões? Levamos cerca de meia hora a 40 minutos a falar de nós uns aos outros, e depois é que se reúne. E fazemos este exercício há muitos anos. E isto é muito protetor nas nossas instituições. Como eu disse há bocadinho, quando alguém muda de direção, vamos todos para lá para mostrar que aquela pessoa é importante para nós. E a vida é disto que é feita. E nós precisamos saber que somos importantes para os outros. Não é? A avaliação da rede, há uma série de indicadores, há muita coisa definida. Se alguém estiver interessado, pode mandar para o meu mail, eu posso mandar algumas coisas que tenho. Há muita coisa escrita sobre isto. Mas, portanto, a participação, se há, digamos, os conteúdos que são produzidos. Por exemplo, eu vir aqui, eu não venho aqui por acaso falar disto, eu venho aqui falar um pouco em nome dos meus. Não é? E isso tem a ver com este trabalho e com esta experiência que eu tenho adquirido. O número de pessoas que também querem fazer parte, não é? E também ouvir as vozes daqueles que nós tratamos e com os quais trabalhamos. Eu, como nota final, queria dizer que nas redes primárias é fundamental que o trabalho em rede potencie a sua dimensão coletiva, portanto, maior responsabilidade para a comunidade e por quem trabalha na comunidade. E nas redes secundárias tem que haver uma mudança de atitude em que o interventor, mais do que o mero observador das redes, é também ator. A ideia de estarmos ali não é criar-se dinâmicas que seguem a regra do ciclista. Como sabem, é difícil ficar em equilíbrio a vida inteira numa bicicleta, mas a arte de saber estar por cima e estar por baixo é isto torna as relações mais saudáveis. E o interventor tem que passar um pouco por isso. E, portanto, de alguma forma, é esta a dinâmica que alimenta as redes primárias e secundárias. E o Rousseau dizia uma coisa muito interessante, que é: a rede revela-se ao interventor na medida em que as suas ações e atitudes favorecem a emergência do discurso do meio, que é o que estamos aqui, no fim de contas, também hoje a trabalhar, uma narrativa à volta das ideias. Era isto que eu tinha para vos dizer e muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor, pelo esforço. E a seguir convidava o Sr. Engenheiro Miquel Sousa. O Sr. Engenheiro Miquel Sousa é engenheiro civil, é mestre em Energia e Ambiente pelo Politécnico de Leiria, licenciado em História, mestre em Estudos de Património pela Universidade de Berta, doutorando em Planeamento do Território pela Universidade de Coimbra, trabalhou na Direção e Gestão de Empreitadas Públicas no setor privado e público, foi responsável pela manutenção geral na Direção dos Serviços Técnicos do Instituto Politécnico de Leiria, desempenhou funções de vereador adjunto no município de Leiria para as áreas do ambiente, urbanismo, planeamento e ordenamento do território. É membro do CITA e do ISAGA, tem-se dedicado à investigação e desenvolvimento de Serious Games para processos de aprendizagem, treino e planeamento espacial. É criador, revisor e consultor de jogos, formador e professor convidado em diversas instituições de ensino superior, com várias publicações científicas sobre Serious Games e aplicações de jogos analógicos e híbridos a contextos de trabalho e projetos vários, entre eles o Earth Security, Gym to be Kind e Flavor Game. Sr. Engenheiro. Obrigado. Uma extensa descrição, se calhar excessivamente extensa. O meu nome é Miquel Sousa, eu venho do Departamento de Engenharia Civil e do Centro de Investigação dos Transportes, Território e Ambiente, partilhado pela Universidade de Coimbra e Universidade do Porto. Eu venho falar aqui do trabalho que tenho feito com aplicações de jogos ao planeamento colaborativo, e um deles foi um caso feito através de um processo participativo, mas mais que participativo, colaborativo, para que todos os convidados de uma rede que foi criada para o efeito pudessem participar numa tomada de decisão coletiva para o assunto da segurança urbana. E vou falar, obviamente, aqui de planeamento colaborativo como uma opção viável. Mas primeiro temos que definir quais os benefícios de ter um processo colaborativo. E o que é um processo de planeamento colaborativo? Acima de tudo, é um processo em que todos os participantes vêm participar para o processo e o resultado que sai da tomada de decisão é fruto do coletivo e não propriamente de alguém individual. E isto obriga a ter um certo nivelamento do poder e da hierarquia dos participantes. O resultado final é coletivo e normalmente é aplicável a situações complexas, como, por exemplo, as realidades urbanas, onde dificilmente nós temos uma solução ótima para um determinado assunto, porque há situações conflituantes.
E existe sempre uma abertura para aprender, especialmente porque temos que aprender com os outros participantes e com tudo aquilo que eles trazem para o processo. E muita negociação, porque se é para haver uma solução coletiva, ela obviamente terá que ser negociada durante o próprio processo de colaboração. E existe sempre compromisso e existe execução, e isto é um dos principais problemas deste tipo de projetos, é que normalmente eles fazem-se e no final não se executam. E depois gera frustração nos próprios participantes. Isto é um dos principais problemas. Benefícios. Nós temos uma apropriação dos participantes das soluções que saem do processo, ao contrário de uma coisa que vem de cima para baixo e que é imposta e que depois apenas temos que dizer que se concordamos ou não, aqui vem de baixo para cima. E as pessoas assumem porque são as suas propostas. E permite ver várias perspectivas da mesma realidade que normalmente nós não vemos quando o processo está acabado. E, por fim, também permite ter inovação e novas abordagens, porque é como se fosse uma caixa de areia onde estamos a construir coisas que inicialmente não estavam previstas. E cria resiliência da comunidade, porque criam-se as relações de trabalho e quando as pessoas já estão habituadas a trabalhar e a colaborar, facilmente se podem invocar para resolver outros problemas. Ou seja, o efeito de rede. E eu uso os jogos, no fundo, o que nós chamamos de serious games. E porquê é que eles são úteis para este caso? O que é um jogo, afinal? Um jogo é um sistema de interação. Portanto, as pessoas vão interagindo no nosso sistema. Depois, tem tomada de decisão. Os jogos podem não ter tomada de decisão, podem ser totalmente aleatórios, mas aqueles que nós usamos nestes processos, há sempre uma relação, são determinísticos, entre aquilo que se decide e aquilo que é o resultado e aquilo que o sistema devolve. E assim nós podemos aprender com o nosso sistema. E também é um modelo que simula a realidade. Ele pode ser mais ou menos realista, mais ou menos simplificado. E devolve resultados, dá o tal feedback que é normalmente um dos grandes problemas de tudo o que fazemos, é que por vezes fazemos uma coisa e não sabemos se aquilo que fizemos é adequado, se é bom, se é mau, se estamos no bom caminho ou no mau caminho, simplificando. E os jogos fazem isto. Benefícios, motivação e envolvimento. Nós precisamos de motivar as pessoas para participar em tudo, em eventos como estes, também, mas todas as chamadas das instituições para vir aos eventos, e os jogos nós jogamos por natureza, como espécie, desde sempre, e isto pode ser um modo de cativar. E alivia conflitos e gera empatia, especialmente os jogos que eu aqui vos trago, porque são jogos colaborativos presenciais, e isto alivia todas as tensões, ou muitas das tensões que podem ser geradas neste tipo de processo, e eu depois vou dar exemplos. E proporciona respostas aos utilizadores, porque há uma ação-consequência e há resultados daquilo que é feito no momento. E depois depende do design do jogo. E permite ensaiar e gerar exemplos, muitas vezes sem o efeito negativo do erro. Nós podemos errar, mas como o erro não é real, é apenas uma simulação, podemos aprender com ele. E isto podemos fazer em jogos. Lá está, aprender com os erros. E permite ver os resultados antes de realizar, porque às vezes nós fazemos as coisas e só depois é que vemos que deu a geneira, não é? Aqui é possível testar antes. E vou falar do caso Urb Security, que foi um processo que foi feito na Câmara de Leiria. Estão aqui colaboradores da Câmara de Leiria, do município, que me acompanharam neste processo. Não combinámos, mas eles estão cá hoje. E vou mostrar algum do processo que foi feito. Primeiro, a concepção e implementação disto. Então, era para analisar a segurança em diversas zonas urbanas. Foram definidas duas zonas, o centro histórico e uma zona periférica, que é onde moram a maior parte dos imigrantes e das várias nacionalidades no local. Teria que ser participativo, teríamos que testar ideias e não tínhamos dinheiro para as concretizar. Portanto, tínhamos que simular. Depois, práticas. Escolheram-se as zonas e uma metodologia de jogos sérios orientados para resultados, jogos analógicos, porque são mais fáceis de os implementarmos e porque geram maior colaboração entre as pessoas. Com o jogo analógico, nós temos que acordar nas regras. Há um certo contrato social quando estamos a fazer um jogo destes. E o simples facto de passarmos uma peça física a alguém, estamos a estabelecer um vínculo com essa pessoa e isto é explorado neste tipo de jogos. Portanto, esta é a primeira sessão. Nós vemos aqui representantes das várias entidades, incluindo as forças policiais, e a primeira sessão foi simplesmente para fazer uma espécie de um brainstorming alimentado por jogos, para ser mais criativo, para identificarmos prioridades e para criarmos aqui uma rede de criação, colaboração, um brainstorming e a construção coletiva de soluções, processos iterativos de votações, desenvolvimento de propostas, múltiplas vezes as propostas iam à mesa e voltavam, até que no final saíam então propostas, e estas foram algumas delas. Era para abordar a segurança e foi de uma perspectiva muito abrangente. E nós vemos aqui alguns casos, questões de acessibilidade, questões de falta de iluminação, questões de transportes, sentidos de circulação, questões sociais, todas estas coisas surgiram como um produto coletivo. Segunda fase,
passamos já para a introdução e para a manipulação de mapas do território. E aqui usaram-se já jogos mais criativos de expressão gráfica. E foi também uma fase de reforçar aquilo que são as propostas, e vemos também propostas que vemos aqui, melhoramento dos pavimentos, estamos a falar de questões de circulação, novamente a iluminação, a questão da reabilitação do edificado, porque aquela sensação de degradação que dá um sentimento de insegurança, todas essas coisas foram surgindo e tivemos que fazer isto em várias fases. E depois, com base nestes dados, criou-se então o jogo de tomada de decisão, em que a ideia era, as pessoas que iam participavam, eram como se fosse um executivo municipal, que tinham 4 anos com um orçamento para tomar decisões para resolver os problemas. Só que cada um não tinha dinheiro suficiente para fazer uma opção completa. Teria que pedir o dinheiro da outra pessoa para suportar o seu projeto e esperar que no novo ano, com o novo orçamento, ajudasse no seu próprio projeto. E isto gerava então a necessidade de negociar e de criar aqui uma simulação de uma solução. No final dos 4 anos, nós vemos que emana uma solução coletiva para resolver supostamente os problemas de segurança. E nós vemos aqui depois, o engraçado é que o próprio Executivo Municipal também foi jogar o jogo. Foram fazer deles próprios. E também foi uma situação interessante em que eles tiveram que refletir sobre o seu próprio papel e, obviamente, focaram-se naquilo que eram as responsabilidades do Executivo Municipal, ao contrário dos cidadãos que tinham umas abordagens mais generalistas. Depois, os próprios chefias e os diretores de departamentos também foram participar. E aqui o resultado foi mais o foco nas questões técnicas. Isto foi também muito evidente no resultado do jogo. E depois vemos aqui alguns resultados. Gerava isto. Isto é um plano de ação coletivo pelas pessoas que participaram, em que nós vemos redes de transportes públicos, sítios para reabilitar o edificado, zonas para colocar parques, zonas onde deve haver mais vigilância da polícia. Todas essas coisas foram identificadas nas 2 zonas. E vemos aqui os resultados feitos de um modo muito simples, com um sistema de jogo adequado. Depois, fizemos também uma versão para crianças, em que tiveram num modelo mais simplificado, mais envolvente da escola, a tomar algumas decisões também daquilo que era para eles importante. E vemos o foco, por exemplo, no poder brincar na rua, na segurança na própria via pública. Depois fizemos também para crianças com idades superiores. Aqui já um pensamento mais direcionado para aquilo que são as funções urbanas da cidade e aquilo que podem ser o sistema no global e como ele contribui para a segurança, as questões ambientais e tudo mais. Algumas conclusões. Cada grupo gerou resultados diferentes, muito dependentes dos participantes envolvidos, apesar de termos misturado os representantes das várias entidades. No entanto, surgiram padrões, e estes padrões, analisados em conjunto, podemos ter então tópicos para tomada de decisão política. O ambiente foi sempre positivo e bem humorado, mesmo em situações de algum conflito. Eu lembro-me de uma situação em que um presidente de junta queria uma solução de policiamento muito direto, enquanto um antropólogo que estava a participar queria uma solução em que as pessoas se conhecessem melhor, mais a comunidade, para ser uma coisa mais passiva. E eles tiveram que acordar uma solução intermédia e foram forçados a ver o ponto de vista um do outro. Isto durante o sistema de jogo. Portanto, isto é possível, com a devida facilitação e um sistema que leva à colaboração, nós podemos potenciar estas situações. E estes ambientes jogáveis podem ser aplicados em qualquer idade, adaptando o jogo e a complexidade do jogo, a duração e tudo mais. E o próprio processo de criação do jogo, como eu vos disse, teve aquelas fases, foi um processo de co-criação. Ou seja, no final, as pessoas que participaram do processo, ninguém renegou o processo, ninguém achou que seria estranho ou que não fazia parte, porque foi desenhado com eles, aplicando estas técnicas de co-criação. E, acima de tudo, surpresa nos participantes, porque alguns tinham recebido a informação que iam participar num jogo e achavam estranho como é que um jogo podia ter alguma utilidade, e no final os comentários são sempre: que surpresa, não estávamos à espera que isto desse resultados, corresse tão bem, pensávamos que ia ser uma perda de tempo. E só para notarem que o processo final, a solução durava 1 hora. Numa hora nós definimos um plano coletivo. É difícil ter métodos em que 1 hora nós temos uma solução. Difícil. E há algumas recomendações. Tentar implementar estas medidas a mais casos, porque isto pode ser aplicado a qualquer assunto. Continuar a desenvolver este tipo de iniciativas, porque a reação dos participantes é normalmente positiva e querem mais oportunidades. E podemos utilizar isto mesmo nos processos formais de consulta e participação pública. E estes métodos podem ser usados em tudo, por isso é que eu mostro aqui alguns casos. Aplicado em Viana do Castelo, adaptado. Aplicado em Coimbra, também, a mesma situação. Novamente em Viana do Castelo, com um sistema de jogo diferente, já para a reabilitação urbana, mas também com os mesmos princípios. Aplicado na reabilitação do Barreiro, isto é um projeto feito com o ISCTE, mais com uma simulação urbana mais pesada, mas também é possível.
No caso da Marinha Grande, que deu origem a um artigo publicado em que foi um planeamento em 15 minutos do sistema de transportes num palco de um teatro. Muito rápido. É possível fazer. Numa escola primária, em que tiveram a refletir sobre a sua escola e a envolvente urbana com uma escola que é muito dada a excesso de veículos automóveis privados, que roubam espaço para outras coisas, e as crianças foram convidadas a ter ideias daquilo que poderiam pôr se substituíssem os automóveis por veículos com uma mobilidade mais sustentável que libertavam espaço público. Isto no Porto, Paranhos, também um jogo aplicado à reabilitação urbana, e eram basicamente os casos que tenho, e ficam os meus contactos para alguém que queira falar mais sobre este assunto, e há um canal de YouTube onde eu tenho alguns conteúdos onde abordo estes temas também. Por isso, obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. E agora apoio técnico. Convidava agora para a sua preleção a doutora Laura Jota, técnica superior na Vitros Ambiente, empresa municipal SA. A doutora Laura Jota é licenciada em Criminologia e mestre em Crime, Diferença e Desigualdade. É fundadora da Maps Crime, plataforma pioneira de prevenção criminal no sentido de georreferenciar, partilhar e prevenir as ocorrências criminais. Desde 2015 que exerce funções no estudo da segurança nos espaços públicos. É também investigadora da Unidade de Investigação em Criminologia e Ciências do Comportamento, penso que no Instituto Universitário da Maia. Por favor. Não sei se é o comando ou se é... Pois, tem que ser aí. Qual é a hipótese? É através do computador? Pronto, ok. Por favor, importa-se? Obrigada. Muito obrigada. Agradeço desde já as palavras preferidas, o apoio técnico que vou ter do moderador, e agradecer os resistentes à atenção, que já vai longa o nosso dia. Portanto, prometo que serei célere, mas ao mesmo tempo serei explícita, e se houver alguma dúvida no final, estou disponível. Portanto, inserindo nos objetivos dos Conselhos Municipais de Segurança, que todos nós conhecemos, eu destaco particularmente a promoção da participação ativa dos cidadãos e das instituições locais na resolução dos problemas de segurança pública. E, portanto, tendo como base esse objetivo, o nosso trabalho foi começar um trabalho em rede na identificação dos problemas locais no Concelho de Guimarães em particular, e com esta colaboração, com este trabalho em rede, não só dos municípios, dos grupos sociais, de uma forma geral da informação não formal. Aquilo que nós ouvimos há minutos do Dr. João, e eu corroboro por completo. Aliás, alguns dos conceitos que eu vou aqui explanar vêm precisamente corroborar todas estas apresentações, o que mostra que efetivamente estamos no bom caminho e que não somos os únicos que estamos a traçar este tipo de trabalho. E, portanto, foi nosso objetivo aglomerar essa informação não oficial através da identificação dos problemas locais por parte dos grupos sociais, dos municípios, para depois fazermos um diagnóstico e uma intervenção efetiva no espaço público. Nós sabemos que temos vários pressupostos teóricos que corroboram e que defendem que efetivamente o ambiente tem um papel diretamente relacionado com a ocorrência criminal, e nós sabemos, por exemplo, esta teoria das atividades rotineiras, já bastante antiga, defende que para ocorrer um crime é preciso a convergência destes três elementos: o infrator motivado, a vítima disponível e o ambiente propício. Não vou alongar muito sobre isso porque já é do nosso conhecimento de uma forma geral. Para além disso, que destaco alguns dos estudos que defendem que o crime não pode ser só controlado através do criminoso, mas através da gestão do meio, e que as causas da criminalidade encontram-se presentes nas reações dos indivíduos às presentes condições do meio e nas futuras consequências, ou seja, aqui a questão do custo-benefício. Para além disso, a diminuição da criminalidade relaciona-se com a redução das oportunidades de espaço físico, mais do que o policiamento ou as alterações de natureza socioeconómica.
Um estudo mais recente de Saraiva, que foi explanado no início da tarde pela professora Teresa, que defende que, efetivamente, a prevenção criminal através do espaço construído não é uma disciplina eficaz só na redução da criminalidade, mas, e destaco aí, o sentimento de insegurança. Nós sabemos que é um problema real, todos os municípios têm, todos os países têm, e é importante termos consciência disso e para ter consciência, temos um papel ativo nesse sentido. Nós sabemos que não vamos conseguir combater a 100%, nós sabemos que o crime é inerente à sociedade, sabemos que a insegurança urbana vai sempre existir, mas se considerarmos a diminuição e o trabalho nesse sentido, com certeza que já estamos a avançar e já estamos a melhorar o mundo, digamos assim. Falar em segurança urbana, não vou alongar muito, porque lá está, foi aquilo que eu já referia, que efetivamente já falámos sobre isso, que não é linear com a criminalidade, que muitas vezes naquele local não ocorreu nenhuma ocorrência criminal, mas as pessoas sentem-se inseguras ao passar lá. Nós sabemos disso e há efetivamente vários estudos ao longo das décadas que defendem precisamente isso. Portanto, nós, tendo como base esses pressupostos teóricos, avançamos efetivamente para uma intervenção. De que forma? Deslocámos-nos ao local, tentámos perceber o porquê daquele local ser considerado como inseguro ou ser considerado um hotspot e aí identificámos de que forma poderíamos resolvê-lo ou minimizá-lo. Após isso, após essa análise, é feita uma avaliação contínua e transversal, porque não nos vale só uma intervenção isolada naquele momento e depois passar um ano, não voltar ao local, nem haver uma manutenção nesse sentido. Em termos práticos, destaco algumas das características de alguns locais já identificados e intervencionados. As inacessibilidades são uma constante, a ausência da manutenção dos espaços, as áreas escondidas, ou seja, ao fim e ao cabo, em corroborar com aquilo que nós já explanamos. E, portanto, mais uma vez, até me sinto um bocado stalker, estarmos a falar exatamente dos mesmos conceitos, mas isto realmente só vem mostrar que estamos a remar para o mesmo caminho. E, portanto, a vigilância natural foi tida em consideração, usámos o guia de boas práticas que todos nós conhecemos, lançado em 2013 pelo DEGAI, e, através do corte da vegetação arbustiva, impedimos o confinamento de várias áreas. Para quê? Para aumentarmos precisamente a vigilância natural. Aqui está um exemplo bem real, na cidade de Guimarães. Na primeira foto foi antes da intervenção e vemos que efetivamente há ali aquele bloqueio verde que impede qualquer vigilância do lado, certamente, não. Isto dá, pronto, então vou aproveitar. Então aqui, como vemos, já há uma vigilância aqui nesta avenida, que é uma das principais avenidas de Guimarães, e aqui não existia, portanto, após a intervenção, houve efetivamente um melhoramento logo imediato. Isto, narrativas dos moradores, como vemos aqui, isto é uma urbanização, e aí essa informação foi-nos chegada precisamente pela reclamação e pela denúncia dos próprios moradores que afirmavam que se sentiam inseguros, que evitavam passear o cão neste sítio, que era precisamente à porta de casa, passear com os filhos era impensável, e após a nossa intervenção, efetivamente, houve esse melhoramento imediato. Este é outro dos exemplos. Aqui é uma área que está dividida em 2 pisos e no piso superior não dava qualquer tipo de contacto visual e fazia com que houvesse grandes aglomerados de jovens, principalmente jovens, neste caso em particular, com alguns comportamentos indesejados. Após a nossa intervenção, conseguimos ver que efetivamente houve esse desbloqueio e a vigilância natural foi tida em consideração. Aqui outro dos exemplos, que já dá para ver de cima e de baixo. Este antes e depois até é bastante elucidativo. O outro depois, exato, que vem exatamente defender que o facto de estar mais liberto e mais controlado por parte dos frequentadores do espaço, e estamos a falar de frequentadores de uma forma geral, não propriamente só aqueles frequentadores dos jovens, que antes da intervenção era isso que acontecia. Após a intervenção, os frequentadores foram muito mais diversificados e os próprios utilizadores dos parques já passavam lá de uma forma totalmente diferente. Aqui é outro dos exemplos. Não sei se conseguem ver ali aquele pontinho azul, aquilo é uma pessoa que está ali e com toda esta densidade nem dá para percepcionar se é uma pessoa, se é um objeto, mas efetivamente era uma pessoa. O que é que acontecia aqui?
consumo e tráfico de estupefacientes e prostituição de forma frequente. Depois da nossa intervenção ficou totalmente liberto e todo este espaço aqui já foi frequentado de forma muito mais confortável e, portanto, de certa forma, controlaram os comportamentos que estavam a ocorrer aqui e tornaram-se muito mais desejados. Aqui é outra das situações. Para além de fazermos uma limpeza no espaço verde, também avaliámos alguns elementos arbóreos que não estavam em condições e estavam em risco de queda, então também complementámos essa intervenção. Para além disso, a manutenção do espaço também foi tida em consideração e houve a lavagem de vários arruamentos, houve a limpeza pública muito mais assídua e, em termos preventivos, a colocação de papeleiras para evitar os resíduos na via pública e para não haver desculpas de que não tenho aqui papeleira, não vou pôr o resíduo. E parecendo que não, lá está, que o antes e depois é bem elucidativo, parecendo que não, todos estes elementos parecem simples, mas aglomerados fazem toda a diferença depois no comportamento humano. Aqui está a prova de que efetivamente foram colocadas as papeleiras e a prova de que estavam bastantes resíduos na via pública espalhados. Aqui outra dos exemplos práticos, podemos ver aqui seringas, bastante material de consumo e após a nossa intervenção ficou muito mais simpático o local e esta intervenção reforço que não pode ser uma intervenção só isolada naquele imediato após o diagnóstico. Tem que ser uma intervenção faseada e de forma transversal ao longo do tempo para nunca chegarmos ou voltarmos a chegar a este tipo de casos. Por fim, o melhoramento da iluminação pública também foi aplicado e, portanto, nós podemos ver aqui... Próximo, obrigada. Podemos ver aqui o antes e o depois da intervenção, no qual antes da intervenção não conseguíamos ver nem ser vistos de forma nenhuma e esta avenida, até uma avenida bastante simpática e convidativa para aquelas caminhadas higiênicas depois do jantar e notava-se claramente, quando estávamos no local, precisamente no período noturno, que as pessoas evitavam de todo esta avenida. Porquê? Porque diziam mesmo que se sentiam inseguras, que não passavam naquela avenida porque se sentiam inseguras porque não conseguiam ver praticamente nada, como é bastante explícito na imagem. Na noite, ou melhor, durante o dia foi intervencionado, houve um melhoramento da iluminação e nessa noite notou-se uma diferença brutal. As pessoas já passavam de forma muito mais frequente, muito mais confortável e eram os moradores, aquele tipo de moradores de média idade, depois de jantar, dão a sua caminhadazinha e efetivamente já havia essa dinâmica muito mais proativa e muito mais convidativa. Aqui vemos exatamente a mesma coisa e aqui até temos um bom exemplo, está aqui um casal e nós não conseguimos percepcionar o que é. Portanto, estava mesmo a necessitar de uma intervenção no espaço público. Para terminar, e penso que já estou ali no deadline, para terminar destaco que efetivamente os diagnósticos realizados comprovam que a ausência de manutenção de espaços públicos propiciam efetivamente um sentimento de insegurança, ou seja, aquilo que os estudos referem, nós, conhecimento empírico, também viemos sublinhar e comprovar que efetivamente isso acontece e a ocorrência de comportamentos indesejados. E aqui indesejados eu ponho mais num aspecto mais macro, não me refiro só à ocorrência de crimes, nem à ocorrência de contornações, de ilícitos, mas sim de uma forma geral de comportamentos indesejados, porque nós temos bem isso presente, que um comportamento indesejado também pode gerar um sentimento de insegurança. E ao fazer essa intervenção, convém termos essa análise mais macro para ser uma intervenção mais eficaz. Portanto, o CEPTED foi como linhas de orientadores para a ação, ou seja, tivemos aquela base teórica, norteámos com a base teórica, aplicámos tendo em consideração as linhas do CEPTED e depois, efetivamente, implementámos tendo em conta os reais problemas daqueles locais. Muito obrigada. Alguma questão? Estou disponível.
Eu sou coronel, se O me último, permite, dispensava aí, palestrante, não menos importante. dispensava aí o currículo. Sim, pronto, mas não deixa de ser o chefe da área operacional do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP e o palco é seu. Muito bem, antes de mais, boa tarde a todos. Isto já parece aqueles eventos, estamos a empurrar para a hora do prime time, para ver se as televisões conseguem chegar aqui a tempo, mas em todo o caso vou claramente apelar também à vossa tolerância para nós conseguirmos neste final deste primeiro dia, pelo menos sair aqui algumas ideias. Em primeiro lugar, gostaria de dizer-vos que aquilo que trago aqui é a minha voz. Não sou porta-voz de ninguém, represento a PSP, mas em todo o caso estou aqui naturalmente como o símbolo da minha experiência. Trabalhei numa Câmara Municipal como diretor municipal em Cascais, depois fui conselheiro na Câmara Municipal de Loures e neste momento, por força das minhas funções, também intervenho nos Conselhos Municipais da área de Lisboa. É uma cidade e uma área metropolitana onde tudo acontece, desde manifestações, cimeiras, jogos de futebol, existem catástrofes, existem em todo lado, é a noite vibrante, portanto, o melhor dos dois mundos não existe. Portanto, se queremos ter uma cidade cada vez mais apelativa, com uma cidade de negócios, de estudantes, etc., obviamente temos que também suportar esses ónus e encargos. E aquilo que eu trazia aqui era exatamente um bocadinho a minha experiência, baseada também, volto a dizer, na minha liberdade de pensamento, fazer aqui algumas críticas relativamente aos funcionamentos dos Conselhos Municipais de Segurança, que é isso que me desafiaram para falar sobre os Conselhos Municipais. Já agora, não sei se isto está a funcionar. Não funciona? Não. Estava a sair o primeiro. E eu, quando comecei a preparar esta minha intervenção, ainda que fosse 10 minutos, eu pensei, seguramente não terei a engenho e arte para traduzir neste pequeno parágrafo uma conclusão que surgiu no Manifesto de Saragoça em 2006, a que eu tive a oportunidade de estar presente. E eu, basicamente, acompanhava-vos, não aqui num sermão, mas acompanhávamos aqui a lermos todos, para percebermos, quando estamos a falar de conselhos municipais de cidades, é exatamente aquilo que este manifesto acabou por concluir, já lá vão 16 anos. E diz, proporcionar aos seus habitantes um ambiente seguro, como um capital ativo, que favoreça a coesão social, eis o primeiro dever dos eleitos locais. Através de estratégias de requalificação e de reconstrução urbana, que já tivemos aqui a oportunidade de ver, da prestação de serviços básicos no domínio social, da educação, da cultura, as cidades têm capacidade para agir sobre as causas e os efeitos da insegurança. Não é só um problema de polícia, antes pelo contrário, está muito mais a montante. Desenvolvendo ações integradas e multissectoriais, com o apoio das autoridades regionais, nacionais e europeias, as políticas são inovadoras, desde que não entreguem a segurança unicamente à justiça e à polícia. Isto é muito importante. Neste momento percebemos que a polícia, apesar de são instituições claramente corporativas, o problema da segurança não se reduz a um discurso de polícias. É demasiado importante para ficar nestes corredores da polícia. Isto já um militar também dizia nos Estados Unidos, que a defesa era muito importante para ficar só no discurso dos militares. Portanto, tem que haver uma convergência da sociedade civil e estes conselhos municipais, e a minha experiência é aquela que é um espaço de grande capacidade, sobretudo não para as polícias, não para o Sr. Presidente da Câmara, porque a grande virtude dos Conselhos Municipais e da democracia local é permitir que o cidadão participe. E, lamentavelmente, ainda temos um déficit de democracia local. O cidadão, muitas vezes, prefere o seu conforto do seu lar a participar nas reuniões. Mas o próprio legislador, como aqui já foi sublinhado, relativamente aos Conselhos Municipais, diz lá na última linha que é para fomentar a participação do cidadão. E uma das primeiras críticas que faço é, muitas vezes, convocam-se conselhos municipais exatamente durante o dia, que é para o cidadão, que é aquele que deve ser o objeto da política local, efetivamente não pode comparecer porque está a trabalhar. Portanto, tal e qual como aqui o Dr. João diz que está habituado a reunir das 18 às 20, portanto estamos dentro do tempo, a ideia era exatamente que as políticas se orientassem exatamente para favorecer a participação do cidadão. E não deixá-lo para o último de falar, porque os conselhos têm uma regra, que é uma regra formal, estamos a falar neste momento ainda de redes formais, em que alguns conselhos municipais põem o cidadão a falar. Claro que ele já desistiu, passado 3 ou 4 horas, portanto mesmo mais resistentes a não ser vós,
efetivamente acabam por abandonar. Parece que estamos a patrocinar quase o divórcio. Queremos, por um lado, que as pessoas participem, mas, por outro, não nos fazemos um esforço sequer para permitir essa participação. Já agora... E, portanto, aquilo que eu gostaria aqui de dizer, só para efeitos de enquadramento, porque é que razão surgiram os Conselhos Municipais de Segurança, porque isto também não foi obra do acaso, nem Portugal esteve na linha da frente sobre isto. Isto decorreu, em primeiro lugar, de imperativos da União Europeia. Nós, se quisermos, naturalmente, acompanhar o passo, também temos, de acordo com a harmonização da legislação, também temos que acompanhar os compromissos. E houve uma carta da autonomia local, Carta Europeia da Autonomia Local, que foi da década de 80, mas só foi ratificada em Portugal em 1990. Portanto, passado muito tempo. A Carta Europeia da Autonomia Local, onde vem lá todos os princípios que estou aqui a dizer sobre a democracia local, como é que se intervém, as autoridades o que é que têm que fazer, como é que se devem organizar, as autonomias financeiras dos municípios. E a verdade é que depois, nós só com uma resolução da Assembleia em 1990 é que ratificamos essa Carta Europeia. Mas depois, ainda demorámos algum tempo, porque esta legislação é já de 98. Foi uma lei da Assembleia da República, não foi o Governo, foi uma lei da Assembleia da República que impôs a constituição de Conselhos Municipais de Segurança. É importante que se diga isto. Mas mais, e porquê é que a lei só surge em 98? Também não foi por obra do acaso do legislador. Foi porque houve uma revisão constitucional em 1997 que veio introduzir um conceito de descentralização administrativa, que há muito se falava, mas não tinha expressão na Constituição, às vezes não vai a bem, vai a mal, aí o direito impôs na Constituição e diz lá, no 237 da Constituição, diz que, portanto, a descentralização para organizar os órgãos das câmaras, mas depois diz o número 4, que é as polícias municipais, a partir daquela data, cooperam na manutenção da tranquilidade pública e na proteção das comunidades. Porque até aí, o autarca que dizia que isso não era um problema de polícia. A segurança era um problema da polícia, mas não. A partir deste momento, o autarca é o primeiro responsável também pela segurança. Portanto, não é o tal discurso só para ficarmos nos corredores das esquadras ou dos comandos. Portanto, só para deixar aqui um bocadinho do enquadramento. E mais, esta lei já teve 2 alterações, também não foi por acaso. Foi porquê? Porque a dinâmica da vida, começámos a perceber que estávamos aquém. E então, aqui ou ali, fomos introduzindo algumas coisas, até por força de alguns lapsos que tínhamos, outras coisas que não estavam a funcionar menos bem, e o legislador então impôs a alteração, e eu já vos vou dizer quais é que foram as alterações que foram absolutamente essenciais. Portanto, percebemos já qual é que é o enquadramento destes Conselhos Municipais, e dizer-vos o seguinte: a partir desse momento, estes Conselhos Municipais servem sobretudo, têm uma entidade de natureza consultiva para, naturalmente, que o Sr. Presidente da Câmara e a Câmara assentar as suas decisões com base nestes Conselhos Municipais, e estes Conselhos têm uma grande virtude, que é articulam, cooperam, obrigam as entidades a sentar-se, pelo menos ali, e têm uma grande virtude, que é descongelarmos. Porque as pessoas que têm assento nessa rede formal acabam por trocar os seus contactos e a qualquer hora é aquilo que nos vale. À 1 da manhã, normalmente as coisas acontecem sempre a partir das 5 da tarde, e se não fosse essa rede informal decorrente destes contactos que aqui são mantidos, de facto o cidadão ficava muito menos capaz. Eu às vezes dou variedíssimos exemplos. Por exemplo, no caso da violência doméstica, que foi uma alteração que foi dada aqui, não, a violência doméstica não é um problema só judicial ou policial. O Sr. Presidente da Câmara e a Câmara Municipal têm responsabilidades dentro da articulação da Polícia Local. Existe um plano nacional de violência, contra a violência doméstica e de género, mas depois o Sr. Presidente da Câmara tem que também traduzir isto numa política local. E esta também é outra grande virtude, que é, não pensem que as políticas nacionais depois têm reflexos, todas elas no local, porque cada território tem a sua identidade, tem as suas particularidades. E, portanto, às vezes pensa-se que do terreiro do passo e saem boas decisões, mas depois o autarca tem que saber acolher e adaptá-las, porque os territórios não são todos iguais. Tal e qual também como os comandos das polícias. Não vale a pena nós impormos o meu estilo de liderança em Lisboa e ir para Bragança, porque não é o mesmo, porque as pessoas são diferentes, as dinâmicas sociais são diferentes. E, portanto, esse é o grande desafio. E para dizer-vos, quando se chega uma vítima, por exemplo, a uma esquadra, neste momento, estive em Oeiras e, portanto, tinha a Casa da Maria, sei do que estou a falar. Em regra, 60% das vítimas vêm acompanhada com filhos. E a primeira coisa é, chegam àquela hora e as crianças não comeram. A polícia, infelizmente, também não tem uma messe para lhe dar de comer.
quem é que suporta no trabalho da rede? São as associações voluntárias e que têm assento nestes conselhos, que permitem, do continente, etc., sociedade civil, volto a dizer, isto só funciona com o cidadão e com a sociedade civil em dar bolachas, leites, etc., para compensar aquelas crianças. E depois coloca-se outra questão, para onde é que as crianças vão? No final do expediente, passado algum tempo, porque primeiro estabiliza-se a vítima, já começamos a resolver problemas às 2 e 3 da manhã. Para onde é que ela vai? Não fora a Câmara ou uma ONG que forneça uma casa-abrigo, seguramente que a polícia não tinha capacidade para resolver aquela ocorrência. Estou-vos aqui a dar um caso, efetivamente, se nós não conseguimos ter uma fileira de pessoas que convergem para o mesmo objetivo, nós não conseguimos resolver absolutamente nada. E mais, a pandemia foi, de facto, muito mal o que nos aconteceu, mas trouxe-nos aqui coisas extraordinárias. Uma delas já acabámos de falar, pelo menos uma nova gestão moderna foi fazermos reuniões de videoconferência que poupa-me a mim milhões de horas e de pegadas ecológicas, etc. Portanto, obrigou-nos a repensar, já existia, a tecnologia já existia, mas nós, parece que foi à força que nós tivemos que fazer. E a segunda foi exatamente a nossa aproximação, foi o grau de dependência que nós temos perante os outros. A Câmara Municipal não conseguia ir nesses bairros sequer para monitorizar as pessoas que estavam positivas. Era preciso ir com a polícia, mas não era só um problema de polícia, era um velhote, tinha que ir com o assistente social. E, portanto, às vezes eram 4 e 5 pessoas durante o fim de semana, porque a polícia e essas entidades, infelizmente, não fizeram teletrabalho, e tivemos que retirar muitas vezes animais, e também a polícia não tem essa vocação, não é? Apesar de eu gostar muito de animais, mas efetivamente não consigo. E se não fosse este trabalho de rede, se não fosse este compromisso decorrente destas redes, já não são formais, mas são informais, como aqui o Dr. João há pouco disse, portanto, nós depois acabamos por nos envolver e estarmos sempre disponíveis à 1 e 2 da manhã, correndo o risco de entrarmos em burnout, que já é o meu caso. Mas, efetivamente, foi esse grande segredo aqui da pandemia. Depois dizer-vos, estes conselhos municipais, uma das críticas que se fazem às vezes aos autarcas, primeiro, os conselhos decorrem muito da sensibilidade do autarca ou dos autarcas, porque há municípios, por exemplo, nem têm regulamento sequer do Conselho Municipal, porque ele, para existir, tem que ter um regulamento, tem que ter uma base legal, porque senão isto é ad hoc, isto já passa o plenário, não pode ser a Zé do Pipo, isto já foram 30 anos nisto, não. Portanto, agora tem que haver uma concertação legal, tem que haver um regulamento, onde se especifique tudo, e depois ela tem uma periodicidade. Façam o exercício, dava uma boa tese de doutoramento, para fazer o exercício, quais é que são os municípios que cumprem a periodicidade que diz na lei. Porquê? Porque não há sanção. É meramente orientadora. Portanto, o Conselho Municipal, obrigatoriamente, tem que reunir o alargado para ouvir o cidadão e as associações. Muito mais importante do que a polícia, do que o Ministério Público, ouvir a cidadão. Tem que reunir 3 vezes uma vez de cada trimestre. Portanto, significa que tem que reunir 4 vezes. Perguntem quais é que são as câmaras que se dão ao trabalho de fazer a convocação. Mas ainda assim, uma crítica que é feita, porque são muitas entidades, é o caso de Lisboa, 100 e tal entidades a intervir, às vezes são 3 dias. Pronto, muito bem. Mas existe um Conselho Municipal restrito, que também deve reunir, pelo menos, uma vez de 2 em 2 meses. Perguntarei eu se isso é cumprido. Sabem quando é que é cumprido? Quando toca a rebate, quando há um problema, quando há um homicídio, aí é que as pessoas começam a verificar que é preciso reunir. E a questão, efetivamente, da segurança e da importância destes conselhos é efetivamente quando aqui ou ali surgem problemas de segurança, porque até lá fica tudo no discurso. Mas quando acontece alguma coisa de mal, aí é um problema já de polícia e é um problema de segurança. Portanto, deixava-vos aqui uma nota que é, se não há o conselho alargado, tem que haver o restrito. Portanto, e é aí, obviamente, que onde se pode fazer um debate mais ou menos restrito, porque estamos a falar de taxas de criminalidade e outras áreas que, obviamente, também não interessam à população. Mas, por último, o que é que eu gostava de dizer? Que essas competências foram tão alargadas que, neste momento, os conselhos têm, sobretudo, 3 áreas que, para mim, são determinantes. Primeiro, sinistralidade rodoviária. Existe um plano nacional, como sabem, de fiscalização e de pontos negros, mas depois isto tem que ser traduzido lá no Conselho. Aqui foi o seu vereador, portanto tem que traduzir lá em Leiria, onde é que estão os pontos negros, e esse conhecimento que advém destas instituições, porque o conhecimento não é só académico,
também é dos bancos, é da nossa experiência do dia-a-dia. E, portanto, estas instituições, particularmente as polícias, os hospitais, que estão diariamente a lidar, têm um conhecimento brutal dessa informação e tem que depois ser incorporado nas políticas. E o que é que me interessa a mim? Eu fazer estatísticas de sinistralidade rodoviária, identificando os pontos negros, se isso depois não é traduzido dentro de um traçado de uma via, de uma alteração, dos próprios sinais. E dava aqui agora um exemplo, veio a uma lembrança, tão simples. Num local tínhamos acidentes graves, estou a falar com feridos. E sistematicamente isto ia para os departamentos, aquilo andava lá a burilar, e nunca ninguém ouviu as pessoas que moravam lá. E uma pessoa só disse assim, isto é tão simples, é só trocar o stop, que em princípio está neste sentido, é só trocarem, alterem. Efetivamente, porquê? Conseguiu-se adaptar aquilo com uma coisa que não custou rigorosamente dinheiro, porque era uma pessoa que vivia lá. Eles diariamente verificavam aquilo. Porquê? Porque a sinalização estava mal colocada, porque em princípio tem-se o pressuposto sempre que a via de maior aceleração é aquela que nos dá prioridade, mas naquele caso não era. E, portanto, as pessoas, quase psicologicamente, pensavam, é a maior avenida, de certeza que eu tenho prioridade. Choques a alta velocidade. E bastou ouvir as pessoas, permeável, para poder, já agora, para poder termos aqui uma boa solução. Eu gostava de terminar mesmo, era dizer-vos que estes Conselhos Municipais de Segurança são claramente a afirmação do que é a governança. Neste sentido, nós não podemos, às vezes utilizamos as palavras, mas devemos cada vez mais semeá-las diariamente. E a governança não é mais de ouvir as pessoas, de toda a gente tentar contribuir. Porque hoje o saber só da polícia não vai lá, o saber só do magistrado também não vai lá, ou sobre o médico. Não. A ideia é claramente conseguirmos ter este espaço de partilha e estes conselhos são efetivamente uma marca de partilha de ideias no sentido de preservar a qualidade de vida. Eu deixava aqui as conclusões e isso não posso deixar de o fazer, que os conselhos municipais têm que traduzir claramente uma articulação entre as políticas nacionais com as políticas sectoriais, locais. Já dei o caso da sinistralidade rodoviária, dei o caso da violência doméstica. São instrumentos de centralização administrativa e de governança, participação do cidadão, constituem-se como um reforço da democracia local. É importante chamar cada vez mais os cidadãos, porque as autarquias são aquelas que aproximam mais os eleitores aos eleitos e, portanto, é esta a grande responsabilidade. Sobretudo, o mais importante não é o Presidente da Câmara, o mais importante é o cidadão. É isso que a democracia orienta, não são os eleitos, porque é temporariamente. Nós temos que orientar isto para o cidadão e para o particular. São centros de conhecimento territorial. Quem melhor conhece a minha rua do que eu que moro lá, e não podemos ignorar isso, ou a Associação de Moradores, e depois resulta num compromisso institucional, porque as pessoas saem dos conselhos municipais e tem que haver medidas concretas. Porque muitas vezes discute-se estes conselhos, mas depois, e agora? E a verdade é que um dos conselhos e das competências é exatamente emitir parecer sobre as taxas de criminalidade e as medidas em concreto. Aliás, agora dou aqui um caso, por exemplo, vejam só esta nova relativamente a Lisboa e ao Porto sobre as unidades móveis de atendimento. Elas foram agora criadas num problema de segurança que surgiu e, obviamente, isto foi debatido com os presidentes de Câmara e decidiu-se desta maneira. Portanto, isto é também ouvir toda a gente. Bem ou mal, e depois podemos discutir se concorda ou se não concorda, mas isso são outras contas de outro rosário. Mas que efetivamente saiu uma resposta desse debate. Depois, são motores de desenvolvimento, obviamente, se temos conhecimento temos que responder, e depois são instrumentos de boa gestão pública, como aqui foi dito. As câmaras cada vez mais percebem que têm que dar, quer dizer, cedem os veículos à polícia, que infelizmente o Estado Central não consegue fazer isso. Se não fossem juntas de freguesia, já teve aqui uma presidente de junta que a semana passada também deu um carro, portanto as pessoas percebem que a qualidade de vida passa muito também por fornecer isto. E seguramente que a Gebalis não tem tudo, falta-lhe um telemóvel, falta um carro, a determinada hora é a polícia que leva o técnico social e leva da Gebalis. Portanto, se nós partilharmos recursos, porque isto já lá vai o tempo de cada um construir muros. A administração não se constrói muros. Todos nós temos exatamente a mesma função, a maior parte aqui. Eu pergunto, qual é que é o nosso patrão? É o Estado. O nosso cliente é o cidadão. E eu não consigo perceber. Então, se nós temos exatamente a mesma matriz, por que razão é que nós não conseguimos trabalhar? E, felizmente, a arrogância e, às vezes, o autismo das instituições, neste momento, trilhou-se um caminho para as pessoas saírem um bocadinho e se darem aos outros. E eu agradecia também, agora para terminar,
Gostava muito de vos dar aqui uma retribuição, nem que fosse aqui um reboçado, mas não consigo. Agradecer a vossa presença, pela vossa resiliência e espero também que tenham aproveitado aqui tanto como eu. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu desde já gostaria de agradecer as magníficas apresentações e que evidenciaram uma coisa que até aqui tínhamos falado da teoria, aqui falou-se da prática. Aqui falaram-se de boas práticas no sentido de garantir mais e melhor segurança, a inclusão, chamar as pessoas a participar no processo securitário e acabámos com os Conselhos Municipais de Segurança, que têm fragilidades, mas que também têm potencialidades, assim as saibamos aproveitar. Eu pedia aqui, desafiava aqui os senhores palestrantes, abusavam um bocadinho da paciência. Não sei se algum dos senhores que está na plateia pretende fazer uma pergunta, uma ou duas perguntas, portanto, abusava um bocadinho da vossa paciência. Já que cá estamos, pronto, vamos até ao final. E agradecia que fosse sintético, sucinto, o mais rápido, o mais possível. Já boa noite, né, quase. Eu sou vereador da Proteção Civil de Santo Tirso, sou novo na área, sou neste o meu primeiro mandato como vereador na área da Proteção Civil, estive noutras áreas. Estamos a querer criar o Conselho Municipal de Segurança e por isso esta última intervenção do Superintendente foi interessantíssima, particularmente foi interessante. Falou nas 3 prioridades, eu apontei a primeira, a sinistralidade rodoviária. Fiquei na dúvida se a segunda, quando depois falou, era a violência doméstica, e faltou-me uma terceira, que depois não falou porque cortou. Gostei da parte em que falou do ouvir as pessoas. Recentemente nós fizemos uma ação na Semana Europeia da Mobilidade, porque também tem área de mobilidade, e fiz uma coisa que foi andar nos transportes públicos com os motoristas e ouvir os motoristas. Coisas simples, stops, árvores, tudo que dificultava o dia-a-dia dos motoristas e que nunca ninguém agiu. E pequenas coisas que apontei num dia inteiro que andei de autocarros e que rapidamente, naquela semana, conseguiu-se corrigir, coisas que durante anos e anos ninguém fez. Era só isto, era mesmo a questão das 3 prioridades e já agora pedir qual é um conselho para quem vai criar o Conselho Municipal de Segurança, quais os caminhos certos. Em primeiro lugar, agradecer a questão e desejar-lhe exatamente esse impulso. Efetivamente, se não forem os autarcas com essa maior sensibilidade, as coisas vão morrendo. E, portanto, tudo na vida, como em qualquer projeto, é por rostos. As pessoas, quando acreditam, tudo se consegue. Portanto, aquilo que eu deixava, em primeiro lugar, a roda está inventada. Vão à internet, existem N regulamentos já completamente e de última geração, atualizadíssimos, portanto era só um bocadinho replicar aquilo que já está feito. Eu disponibilizo-me também a colaborar nesse trabalho pro bono, não, mas efetivamente porque eu acho que é esse o nosso papel também, é darmos essa informação. Segundo lugar, elogiar a sua papel, porque isso tem a ver com a humildade também política, que é ouvir os outros, ouvir quem é que anda lá. E esse motorista seguramente, e o seu vereador, chegou ao final do dia e disse valeu muito mais do que se calhar um mês nesse seu trabalho de gabinete. Não tenho a mínima dúvida disto que eu estou a dizer, porque também tive essa experiência no campo de ouvir as pessoas e sou um compulsivo que, efetivamente, mesmo os meus agentes, apesar de ser superintendente, isto é uma questão de posto, ouço mesmo as pessoas porque são eles muitas vezes que vivem na primeira situação e é muito mais fácil no conforto do meu gabinete poder decidir, ou fazia assim, fazia... Depois do jogo toda a gente tem táticas e que ganham ganhadoras, mas quem está lá com a lava a ferver, obviamente tem que decidir. E, portanto, essas pessoas têm que ser elogiadas. Naturalmente, não podemos agora subscrever comportamentos desviantes. Isso está fora de questão. Isso é a linha que separa. Mas, em todo o caso, é privilegiar exatamente com quem servimos. São os nossos funcionários e, sobretudo, também ouvir o cidadão. Aquilo que eu lhe sugeria era exatamente a par de que a lei já tem um catálogo, mas depois ela abre ali uma cláusula que é permitir a outras entidades. E essas entidades, há várias pessoas, mesmo anónimas, da sociedade civil, que têm, às vezes, professores universitários que estão reformados, etc., que ainda têm um tempo e são pessoas com um saber extraordinário que podem traduzir esse valor, esse conhecimento do território para depois as vossas opções. Deixava aqui uma nota, uma coisa é o Conselho Municipal de Segurança, outra coisa é o Conselho Municipal de Proteção Civil. São duas realidades diferentes. Em todo o caso, as entidades, basicamente, o catálogo
em regra, não é a mesma, mas há ali 70% são as mesmas entidades. Portanto, aquilo que eu deixava também é, eu percebo que os conselhos têm virtudes, mas depois, a determinada altura, também somos profissionais nas reuniões. Havia um ministro que dizia que, efetivamente, nós somos profissionais nas reuniões e depois falta-nos o tempo para o trabalho. Portanto, a verdade é, eu, no vosso caso, assentaria primeiro no Conselho Municipal e depois logo veria se havia condições para evoluir, chamando as outras entidades todas, porque a Proteção Civil pode interferir e os assuntos podem ser discutidos em sede destes Conselhos Municipais. Dava-lhe aqui uma nota também muito interessante, que é, por exemplo, sobre a Gebalis. Decidiu-se, com esta senhora nova vereadora, reuniu comigo a dizer que havia 800 casas na cidade de Lisboa que estavam ocupadas ilegalmente. Portanto, estamos a falar de um crime permanente. Eu só disse, é para decidir, muito bem. Pessoalmente encabecei isso e comecei a trabalhar com as pessoas. A articulação então estas nós temos vários processos de crime dirigidos às pessoas que moram nessas zonas. Isso é inegável. E, portanto, antes de avançarmos para um despejo, perguntam-me sempre quais é que são aquelas que vamos despejar. E depois vamos ver se aquilo tem ou não tem pendências. Se há um processo de crime a decorrer, etc. Para estar tudo articulado, porque senão isto, o Estado todo desarticulado, não faz nenhum sentido. Portanto, isto são coisas boas práticas, está aqui a engenheira que poderá subscrever aquilo que eu estou a dizer, e esta articulação, quer com a Polícia Municipal, quer os assistentes sociais, quer muitas vezes, depois com a Gebalis, porque às vezes fazemos o despejo, passado 10 minutos, se a gente vai embora, se não está lá o alarme, rebenta outra vez com a porta, não raras vezes acontece. Pronto. E, portanto, isto tem que funcionar o quê? Com reação imediatamente. Também o princípio básico é, se há uma ação, há uma reação. É como na polícia. Se alguém ataca um polícia, tem que imediatamente a polícia reagir. O Estado de Direito tem que ser reposto imediatamente. Não podemos é daqui a uma semana. Portanto, e é a mesma coisa nestas situações. Portanto, se há um despejo, rebentaram outra vez, temos que ir lá outra vez. Depois não pode ser mais uma semana. Isto para dizer exatamente que as grandes virtudes é podermos nós conhecermos todos, estabelecermos essa relação, porque isso descongela e criamos essa rede informal. Portanto, aquilo que eu lhe iria dizer era, um conselho para lhe dar isso, na internet eu vou-lhe dar o meu contacto, disponibilizo-me a colaborar na alteração do regulamento, porque isso depois tem que ir à Câmara Municipal, mas façam rapidamente. Já agora, qual é que é o município? Santo Tirso, muito bem. Não é o único, portanto, também não sobre isso. Agora, de qualquer maneira, eu acho que é um bom passo para tomarmos isso, para as decisões. E outra coisa há discussões e há matérias, é só para terminar, há matérias que efetivamente nós pensamos que fica só no trabalho. A taxa de criminalidade, o RASI, o relatório de análise de segurança interna é nacional, mas tem que haver um RASI para o seu Conselho. Desafio. Para quê? Para depois nós não termos só um relatório e depois termos leis, porque a política local de segurança, tem que ter por base também este conhecimento deste relatório. Portanto, também desafiava nesse Conselho conseguirem produzir esse RASI local. Muito obrigado. Não sei se há mais alguma pergunta. Não havendo mais nenhuma pergunta, eu as conclusões de forma exaustiva vou vertê-las num documento que depois vou enviar para a organização e desta forma, atendendo ao adiantado da hora, dava por terminado esta discussão que foi extremamente útil e pertinente para aquilo que é o nosso futuro e que é a segurança dos nossos cidadãos. Muito obrigado a todos.